pra gente começar, eu vou começar com Áries, é o primeiro, né? E a partir dele, você vai ver que tem um formato aqui que ele não é por coincidência, tá? Eu vou te explicar o porquê que eu expliquei dessa maneira, o que ela vai levar para os outros signos. Quando a gente fala de Áries, eu tô falando de uma parte do seu mapa, de um signo, onde eu tenho coragem, iniciativa, entusiasmo, vitalidade. Áries é aquele signo que representa esse impulso inicial, o começo das coisas. Quando eu tô falando de começar as coisas com esse entusiasmo, com essa energia, eu preciso identificar que essa característica com atitude, com movimento, quando ela não está bem desenvolvida, e o que significa não estar bem desenvolvida? Quando na minha consciência eu não estou sabendo lidar com essa energia, o que vai acontecer? Eu vou sentir mais impulsividade, ansiedade, irritabilidade. Vou sair um pouquinho da astrologia, tá? Você aí que é mãe, você aí que é pai. Quando você deixa a criança muito tempo em casa, 5, 6 anos, a idade boa, 5, 6 anos, tá pandemia, né? Só precisava ficar o dia todo em casa. O que acontecia? Essa criança não fica mais chorona, mais irritada, tudo demora para dormir, tudo ela briga, porque essa energia dela não tá indo para fora, não tá saindo. Ela não tá sabendo colocar isso em alguma atividade, em alguma coisa. Ela não tá conseguindo se movimentar. Esse é um exemplo bem prático pra gente ver como que é uma energia em desafio. A criança, ela expressa assim de uma forma muito natural, e até por isso eu usei o exemplo da criança, né? Inclusive, uma das minhas formações é neuropsicopedagogia, e a gente aprende que a criança, ela ainda está muito instintiva. A gente aprende que a criança, ela expressa muito naturalmente as coisas, né? Então é bom pegar exemplos de criança. Mas o que acontece quando a gente é adulto? A gente também não sabe colocar essa energia para fora, e diferente da criança que vai chorar, que vai fazer birra e tal, a gente fica estressado, a gente fica sobrecarregado, a gente tem burnout e a gente não sabe por quê. Então, quando eu falo de uma energia ariana bem desenvolvida, eu tô falando de você conseguir lidar com a tua necessidade de gasto de energia, com a tua necessidade de movimento, com a tua necessidade de iniciativa, de liderança, estar bem com isso. É o que faz você não ir pro lado da impulsividade, da reatividade, da tendência a tomar atitude sem pensar, né? Então, isso é um desafio ariano. E lembra que eu falei no início do vídeo? Prestem atenção nessa estrutura porque ela vai se manter para os outros. Pois é, essa estrutura bem desenvolvido e em desafio, eu vou manter para todos os 12 signos aqui. Porque eu quero que você entenda uma coisa com esse vídeo, que é o seguinte: não existe signo bom e signo ruim. Não existe, ariano é tudo impulsivo, não tem jeito para Áries. Touro que é bom. Não, gente, o Áries tem os potenciais dele, o Touro tem os potenciais dele, o Áries tem os desafios, o Touro tem os desafios. Então eu quero que você saia desse vídeo sabendo que existe entre a expressão positiva de um signo e a expressão desafiadora desse signo a tua consciência. Lembra do exemplo da criança. A criança, quando ela tem lá 5, 6 anos, ela não faz birra no mercado porque você não comprou o chocolate que ela queria? Ela faz porque ela não tem a consciência de que você não tem dinheiro no momento, de que não dá para ela comer chocolate o dia todo, várias coisas que ela ainda nem assimila. Quando ela é maiorzinha e você explica, olha, né, mamãe compra depois, enfim, que ela entende, já passa as birras, já sai aquele momento da revolta, porque houve o quê? Consciência, entendimento, né?
Você não vê um adolescente, até vê hoje em dia, não dá, né, pra duvidar, mas assim, no geral, você não vai ver um adolescente de 15 anos fazendo birra por chocolate. Então, assim, a gente aprende, a gente desenvolve. A tua mentalidade de 15 anos de idade era uma, a tua mentalidade de 30 anos é outra. Então, isso acontece também com essas energias do signo. Uau! Olha esse comentário da Ana Lu, que depois do destrave astrológico ganhou confiança para colocar o talento astrológico dela no Instagram. Isso aqui é exatamente o que acontece quando você aprende o método certo. Vou te contar, menina, deu muita luta, mas estou contente por estar pela primeira vez a conseguir passar da teoria à prática. Sinto uma grande evolução desde que comecei a estudar contigo. Muita gratidão por tudo. É isso que eu ensino no Destrave Astrológico. Você sai do não sei por onde começar para agora eu realmente sei interpretar um mapa. E o melhor, o Destrave é agora nos dias 10, 12 e 14 de março, sempre às 21. E se você quer ter essa mesma transformação, a hora é agora. E mais, quem se inscrever agora também entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, com sorteios e oportunidades exclusivas. Se outras pessoas já destravaram a interpretação astrológica, por que você não? Clica no link agora, garante a tua vaga e vem aprender astrologia do jeito certo. Tá? Eu quero que você lembre disso para agora, a partir de cada um dos signos aqui, a partir de Touro, você lembrar desse processo e você não pensar só na fase fluida ou só na fase desafiadora de um signo. Vamos lá? Vamos continuar? Então, em Touro, o que eu tenho em Touro? Em Touro eu tenho, na forma fluida, a estabilidade, a pessoa que concretiza as coisas, aquela energia que onde eu tenho ela, eu tenho confiança, eu tenho persistência. Cara, onde eu tenho Touro, eu consigo fazer as coisas acontecerem, porque eu me mantenho no processo para que as coisas aconteçam. Onde eu tenho Touro, existe uma estabilidade maior ali. O desafio que eu vou encontrar com essa energia é justamente o fato de que, se eu não tenho consciência bem elaborada dessa estabilidade, eu vou me tornar teimoso, eu vou me tornar resistente, eu vou confundir segurança com estagnar nas coisas. Eu fico nesse cargo porque eu estou me sentindo seguro aqui. Não, mas você está há 10 anos numa empresa que te incomoda, que você não faz o que você gosta. Isso não é segurança, isso é medo de perder uma zona de conforto que nem está tão confortável assim. Aqui você começa a entender também, em Áries já dá pra gente perceber, mas entender como que um mapa astral é capaz de gerar autoconhecimento para uma pessoa. Porque só em 2 signos aqui eu já tenho a possibilidade de pensar, eu tô segura ou eu tô estagnada onde eu tô? Eu tô colocando minha energia para fora ou será que aquela minha irritação na verdade não tem nada a ver com o meu chefe, sou eu que tô frustrada com esse trabalho? Sou eu que tô presa aqui e não consigo sair desse escritório e aí eu tô irritada e sobra pro chefe. Entende? Então, o potencial de Touro, voltando, né, para Touro, é a estabilidade, a estrutura, mas o desafio que a gente pode enfrentar aqui, a falta de consciência dessa estrutura, dessa estabilidade, pode me fazer me tornar resistente, me tornar muito apegado a essa estrutura. A energia geminiana, aqui, quando eu tenho ela bem elaborada, bem desenvolvida, eu tenho a comunicação, né, que flui, eu tenho o conhecimento, a curiosidade, uma jovialidade, aquele nosso lado que consegue interagir com vários assuntos, que consegue se sair bem em vários contextos, que tem flexibilidade. Quando eu estou em desafio com essa energia geminiana, o que eu sinto é instabilidade, é oscilação de humor, é indecisão, acúmulo mental. E a gente normaliza muito essas coisas, né? A gente fala assim, nossa, eu começo 5 cursos e não termino um. Mas eu sou geminiana, normal, né?
Não, você tá no desafio de Gêmeos. Você tá precisando entender essa energia dentro de você para elaborar ela, para conseguir entender por que você tá com essa ânsia de conhecimento e só colocando conhecimento para dentro, sem assimilar, sem aquele processo geminiano de questionar, de perguntar por que eu tô aprendendo isso? Mas por que eu vou comprar aquele outro livro se eu não terminei esse? Questionar é um processo geminiano, mas que eu preciso estar nessa energia, consciente dessa energia para que eu aproveite esse melhor potencial. O signo de Câncer. Câncer, ele representa a nossa parte emocional, a nossa parte sensível, intuitiva, bastante conectada com a espiritualidade também. Então é em Câncer que quando eu tô bem desenvolvida com Câncer, eu cuido das coisas, eu acolho, eu entendo a minha criança interior. Tem muitas pessoas que nem entram em contato com essa criança interior, né? Como eu falei, às vezes a gente ouve uma história da criança que faz birra e a gente pensa, já passei dessa fase. Mas quantas coisas a gente está fazendo uma birra inconsciente? Eu gosto de mesclar esses assuntos, comentei com vocês que eu fiz a neuropsicopedagogia e eu estudei psicanálise também, estudo ainda psicanálise, né? Então, assim, eu gosto de mesclar essas questões inconscientes. A minha formação é em astrologia psicológica também. Justamente porque nesses processos você vai percebendo que o Câncer, ele tá lá representando essa criança interior também. Então, ter o signo de Câncer bem desenvolvido é você entender as tuas emoções, é você saber lidar com esse mundo interior, é você elaborar as questões do passado, é entender a tua criança interior, né? Então, é esse o caminho de desenvolver bem o signo de Câncer. Quando eu não desenvolvo bem, quando eu tô no desafio do signo de Câncer, aí eu tenho a questão da insegurança, aí eu tenho o apego familiar. Às vezes a pessoa confunde. Eu não consigo deixar a minha mãe, mas é porque eu sou de Câncer. Não, você ser canceriana vai te fazer ter um lado maternal aflorado, mas isso não significa você não conseguir se desvencilhar sabe, cortar o cordão umbilical, como a gente fala, ganhar a tua independência. Isso é um processo de consciência, de elaboração dessa energia. Então, em desafio, ela gera apego emocional, ela gera aqueles vínculos excessivos, insegurança, em alguns casos até um tanto de infantilidade, dificuldade de crescer, né? Mas é essa falta de contato com o teu sentimento, com elaborar sentimentos que estão ali dentro. O signo de Leão, ele vai falar de questões de autoestima, da tua marca pessoal, da individualidade, da identidade. Então, em Leão, quando eu tô com essa energia bem elaborada, eu tenho autoestima. Eu gosto de mim, eu gosto das minhas coisas, eu reconheço meus méritos. Na área onde eu tenho leão, eu consigo me autoafirmar, eu consigo fazer a gestão dos meus projetos, da minha vida, sabe? Quando eu não tô com essa energia leonina bem elaborada, onde eu tenho leão, eu vou ter ego ferido, aquela coisa de estar na defensiva, de tudo eu acho que estão fazendo algo para mim. A pessoa, ela faz esse caminho de se autocentrar, mas como a autoestima dela não tá boa, ela se autocentra para imaginar que o outro tá falando mal dela, que o outro tá passando a perna nela, que o outro tem inveja, que o outro tem tudo de ruim por ela, mas no fundo é um ego que tá ferido, que eu só externalizo aquilo que eu sinto dentro. Então, assim, também quando a gente fala de ego, tem muita distorção, né? Aquela coisa, eu devo matar o meu ego, eu devo suprimir o meu ego. Não, você precisa do teu ego, não quero entrar em termos muito psicanalíticos aqui,
Mas o ego, ele é o centro que nos direciona para decisões, para o que você vai criar, para a tua expressão individual. Então você precisa ter uma autoestima boa, bem desenvolvida, para que o restante da tua vida flua. E é isso que Leão nos ensina, né? A importância de eu estar bem comigo mesmo, para que eu consiga desenvolver as outras áreas da minha vida também. Virgem, vou até confessar aqui uma história minha. Eu passei bastante tempo brigando com esse signo, porque eu enxergava só o desafio. Então, assim, eu enxergava o lado exigente, o lado perfeccionista, o lado de cobrança, o lado de rigidez, de a pessoa que se torna muito crítica. Eu enxergava isso, assim, uma ordem desmedida, tudo tem que estar em ordem. E existe esse desafio, mas ele é uma expressão não elaborada da capacidade de praticidade virginiana, da capacidade que Virgem nos mostra de aperfeiçoar as coisas, de melhorar as coisas. Então, onde você tem Virgem, se você passou por essa fase como eu passei, de brigar com o signo de Virgem, em que momento eu percebi que essa minha briga com o signo de Virgem não ia dar bom? No momento em que a minha vida tava uma bagunça, e quando eu falo a vida bagunçada, é literalmente a vida bagunçada, porque era desde a minha mesa até meus projetos pro futuro. Não tinha ordem pra nada, né? E aí a saúde sofre, e aí tudo entra ali naquele redemoinho de coisas negativas. E ali eu preciso entender como me organizar. E como eu tinha essa visão só do desafio de Virgem, eu nem entrava no critério de como que se organiza, como que faz, como que não faz, eu só criticava. Eu tava fazendo algo que é desafio de Virgem, eu tava criticando o virginiano. Beleza, quando eu fui realmente me informar sobre como que é essa questão de organização, de disciplina e tal, eu descobri que era muito mais compassiva. Inclusive tem uma personal organizer que eu acompanho que ela usa esse termo, produtividade compassiva. Era muito mais compassivo do que eu imaginava. Aquela crítica que eu achava que tem que ser perfeito, que tem que isso, que tem que aquilo, era muito mais minha do que dessa simbologia virginiana. É isso que eu falo quando eu falo de consciência. Aí você descobre um outro lado desse signo. Aí você descobre, nossa, a partir do momento que eu me organizei, a minha vida tá muito mais prática. Eu achei que eu ia entrar numa rotina super rígida e tal, e não. Tá super mais prática, tá fluindo mais, as coisas estão saindo do lugar. Então, em Virgem, a gente tem essa praticidade, esse contato com as coisas essenciais, né? Com o cotidiano, com as coisas mais práticas da vida. Em Libra, quando eu tô com esse signo bem desenvolvido, quando eu tenho esse signo bem elaborado, eu tenho a parceria, eu tenho o compartilhamento, eu tenho a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. O acordo que é equilibrado, a balancinha de Libra, eu sempre falo isso para os alunos lá na jornada do astrólogo. Libra, ele tá bem quando essa balança tá equilibrada. Quando a relação é recíproca. Quando eu tenho do outro e dou pro outro e recebo do outro, né? Não quando eu tô no desafio em que eu quero aquela relação, eu não posso estar sozinho. Então, para ter aquela relação, eu faço tudo por aquela pessoa. Eu entro em relacionamento abusivo, mas pelo menos eu não tô sozinho. Aqui é um desafio de Libra. O desafio de eu tenho que ser justo o tempo todo. E para ser justo o tempo todo, eu me deixo de lado. Não tá equilibrada essa balança, né? O desafio de muitas vezes a indecisão, porque tudo é uma escolha e a escolha é extremamente importante. E ele tá levando essa coisa de ponderar, que é um potencial libriano, para um excesso.
Porque tá faltando se observar e se perguntar, precisa dessa, sabe? Dessa demora toda para uma decisão simples? Então, é o processo de autoconhecimento que vai nos colocando em contato com a maneira como a gente está lidando com esses signos na nossa vida. Signo de Escorpião. Esse daqui, para a pessoa ir pro desafio, é rapidinho, né? Escorpianos aí que nos acompanham, e vocês são bastante, sabia? A gente percebeu aqui com algumas pesquisas que tem muito escorpião no canal. Então, fiquem super à vontade para comentar aí o que vocês tenham falado do signo de vocês, né? Quem tem signo solar em escorpião, e todos nós temos escorpião em alguma área do mapa, como eu falei no início do vídeo. E aí, assim, qual é o potencial de escorpião? Cara, sem escorpião no nosso mapa, a gente não se transforma. A gente não ressignifica as coisas. Esse processo de consciência que eu tô falando pra você aqui, ele é um processo muito escorpiano. Tomar consciência dos meus desafios. Estar aberto para transformar o que eu preciso. Entrar profundamente nas coisas. A gente não pode ficar só na superfície. E é escorpião que nos leva para a profundidade do que a gente sente, do que é a nossa essência, da própria espiritualidade. É em escorpião que eu tenho um caminho de transformação pessoal. Então aqui, nesses potenciais, quando eu não tenho esses potenciais desenvolvidos, eu entro no desafio escorpiano, que é a questão de eu ficar desconfiado. Porque como eu enxergo tudo profundamente, eu sei que as pessoas têm o lado bom e o lado ruim delas. E aí no desafio eu me apego no lado ruim. Eu tenho aqui no desafio, às vezes, a obsessão, o controle. Porque como eu vejo a profundidade, eu quero controlar, eu não quero que isso daqui saia, né, da minha mão. E eu não percebo que o poder de escorpião, ele não tá no controle. Ele está justamente em o escorpião saber da força que ele próprio tem. Falei que a gente pode ter escorpião em várias áreas da nossa vida, né? Cada um tem escorpião em uma parte do mapa. Eu tenho escorpião na 3. E por muito tempo eu tive muito medo de me comunicar. Receio mesmo de como as pessoas iam me interpretar. E eu fiz um vídeo bem antigo, mas eu quero que vocês assistam aí, vou deixar no card, em que eu tô falando desse medo. Em que eu fiz justamente um vídeo sobre Plutão em Escorpião, e eu tô falando desse medo. Foi uma forma de eu sair do meu desafio escorpiano de medo, de angústia, de sentimentos densos, para eu vou enxergar esse medo, eu vou compartilhar esse medo na internet mais ainda, porque eu vou elaborar esse medo. Então, quando a gente fala de escorpião, a gente está falando de um signo que ele faz essa alquimia entre aquelas dores que são intensas e que são viscerais, te ensinando algo, te transformando, porque você nunca sai de uma dor a mesma pessoa, você sai mais forte dela. Só que a gente leva um tempo para perceber isso. A gente leva um tempo para passar pelo tal processo de ressignificar. E é isso que o escorpião nos ensina. Sagitário. Sagitário, o potencial dele é o otimismo, é a fé, é o lado brincalhão. Onde a gente tem Sagitário, a gente está numa busca de expansão de consciência. Então é Sagitário, por exemplo, que te faz buscar um conteúdo de astrologia, que te faz buscar um conteúdo de espiritualidade. Ele te faz buscar respostas mais amplas, sabe? Não à toa, Sagitário também é relacionado à filosofia. Essa busca de um entendimento maior que a gente tem. Em desafio, essa busca de um entendimento maior pode levar a pessoa a ficar muito dispersa, muito jogando para todos os lados. Então, aprende sobre 50 religiões e não frequenta nenhuma. Aprende sobre 50 filosofias e não aplica nenhuma.
né? Dificuldade de se estabilizar nas coisas, porque uma coisa é você no potencial, você ter aquele potencial de vivenciar diferentes experiências, outra coisa é você ficar pulando de uma experiência para outra sem ter paradeiro, sem ter um rumo mesmo, né? Porque aí, como é que a gente desenvolve sabedoria, que é um potencial de Sagitário? É você pegar o conhecimento, você refletir aquele conhecimento na sua vida. A gente faz muito isso na jornada do astrólogo. O aluno reflete o mapa dele. E a partir dessa reflexão, eu entendo que aquilo quer me ensinar. Isso é sabedoria. Quando o Sagitário está em desafio, ele acha que sabedoria é só o conhecimento. Eu fiz um curso de Reiki. Fiz 2 meditações das 5 que tinha que fazer, mas eu tenho diploma de Reiki. Entende? E aí não tem aquela sabedoria, porque você não passou pelo processo. Você não experienciou. Mas você tem aquela ideia de que a sabedoria é só eu acumular. Então, o Sagitário, ele é esse processo de eu entender a experiência na minha vida, de eu aprender a tirar conhecimento das coisas a partir do que eu vivo também, né? De como eu passo por essas experiências. E entender que o otimismo tem limite também. Que uma coisa é ser otimista, outra coisa é você se arriscar demais, né? Tem esse processo. O Capricórnio, aqui a gente tem um signo que o potencial dele é a responsabilidade, a maturidade, o lado realista. Então, né, pode ser o seu lado capricorniano, que quando o teu lado sagitariano tá querendo viajar pra China amanhã, o teu lado capricorniano é o que vai te lembrar. Não, mas eu preciso de visto. Não, mas eu preciso comprar passagem, eu preciso chegar, né? Preciso ver o clima do local e tudo mais. Então, o Capricórnio, ele é aquela simbologia do pé no chão. O que eu tenho de concreto aqui? Como que eu posso criar estruturas, criar uma base e também como que eu posso deixar um legado com o que eu faço. Em desafio, o que isso vai resultar? Vai ser aquele signo que ele se preocupa demais com as coisas. Então ele tem até um pessimismo, porque é tanto realismo, ele enxerga tanto a realidade nua e crua, que ele só vê os problemas dessa realidade. Ele acredita que as coisas dependem só dele, que se ele não fizer, ninguém faz. E aí não tem aquela confiança que a gente precisa equilibrar, por isso que o nosso mapa tem os 12 signos. Você tá fazendo uma coisa, você precisa fazer tudo com a responsabilidade, com a seriedade, ok. Mas você precisa ter aquela confiança de que tem um propósito maior para eu estar fazendo isso. Tem uma razão, tem algo aqui que está me orientando. Não é só eu que estou aqui na frente de uma câmera. Tem uma espiritualidade me conduzindo, tem algo maior. Quando me falta esse propósito, esse otimismo, a vida fica muito pesada, fica muito crua, muito... se torna um peso, né? Então a gente pode entrar nesse desafio de a pessoa ir para um lado mais pessimista, de ir para um lado mais difícil de confiar, né, nas coisas boas, difícil de relaxar. E é esse desafio aqui que a gente precisa trazer para a consciência de perceber, poxa, será que realmente tudo depende tanto de mim assim? E aí você começar a elaborar para você chegar numa responsabilidade que não te sobrecarrega, que não te exaure, né? Que te faz bem. O signo de Aquário, quando bem desenvolvido, a gente tem aqui a originalidade, o lado humanitário, a preocupação com o coletivo, a autoaceitação. Aquário sabe que cada um é diferente, cada um tem a sua forma de ser. Eu tenho a questão da liberdade. Eu consigo lidar bem com a minha liberdade e com a liberdade dos outros. Consigo enxergar à frente. Quando esse signo não está bem desenvolvido, aqui eu tenho a rebeldia.
É a expressão da minha originalidade ali não elaborada, dizendo eu quero fazer desse jeito, porque tem que ser desse jeito. No fundo, é a minha criança interior ou qualquer outra parte de mim dizendo eu tô frustrada porque eu não consigo fazer o que eu quero. Quando tá em desafio, o aquário pode abraçar uma causa e esquecer de todo o resto, porque ele cria um desafio de enxergar o coletivo. Ele enxerga aquilo que ele acredita que é certo e acabou. E aí falta esse olhar amplo que quando a gente elabora o aquário a gente tem. Outro desafio de aquário também, a dificuldade de se autoaceitar. Fica tentando se encaixar, fica tentando pertencer, porque eu preciso ter amigos, porque eu preciso ter as pessoas do meu lado, porque sozinho eu não faço nada. E tem um fundo de verdade nisso, é importante o coletivo para aquário, mas a tua liberdade ela não pode ser sacrificada por conta disso. Entende? Então, assim, entender a tua liberdade, que também quando em desafio pode ser que ele vá para o excesso de liberdade, se torne impessoal, não se conecta com as pessoas. Então, é todo um processo aqui de descobrir que eu posso ser eu mesma, gerando conexão, olhando para o coletivo, sem anular a minha individualidade em função disso. Porque eu entendo o espaço do que é meu e o espaço do que é do outro. Eu entendo aquilo que é a minha originalidade e aquilo que eu posso agregar socialmente. Então, elaborar aquário é um processo muito forte de autoaceitação, interna e externa. E peixes, quando a gente fecha com peixes, em peixes eu tenho o potencial da empatia, da compaixão, da conexão espiritual, de entender que tudo é um todo, né? É até um tanto subjetivo falar isso, mas de entender que tudo está conectado, que tudo tem uma razão de ser. E aí, quando a gente tem peixes bem desenvolvido, eu consigo ter essa consciência de que a vida é uma passagem, de que tudo é uma conexão, mas eu não caio naquele desafio de, por exemplo, pensar, já que tudo isso daqui é uma passagem, eu não vou me preocupar com nada. Já que, às vezes eu vejo as pessoas confundirem isso, já que tudo aqui é uma passagem, o mundo eterno é um mundo espiritual, então para que eu vou me preocupar de cuidar da minha alimentação? Então para que eu vou morrer mesmo? Daqui a pouco eu já saio daqui, né? Para que eu vou cuidar disso? Para que eu vou fazer projeto? Para que eu vou pensar daqui a 5 anos? Porque o teu processo aqui, ele é a espiritualidade também. Não à toa, peixes e virgem estão no mesmo eixo. Outro desafio de peixes, confundir a empatia com se doar demais. Com mergulhar no outro e querer fazer pelo outro. Com romantizar, de certa forma, o sacrifício pelo outro. Eu tô sofrendo, mas eu tô ajudando fulano. Eu tô exausto de atender meus clientes, mas eu sou psicóloga, né? Eu preciso atender mais gente. E aí você se convence que aquilo é até bonito, que aquilo é até humano, é compaixão. Mas você tá no desafio dessa energia que quer que você tenha empatia por si mesmo também. Que, aliás, é a primeira empatia que você precisa ter, né? Com você mesmo, para você conseguir auxiliar no processo dos outros.